Que a paz, o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver nesses instantes. Vamos fechando os nossos olhos, relaxando o corpo, serenando os pensamentos e acalmando o nosso coração. Vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda, o nosso amigo, o nosso protetor, agradecer tudo que faz por nós, no nosso dia a dia, nos amparando, nos sustentando, nos intuindo. E vamos sentindo a presença de Maria, Mãe de Jesus, sentindo que ela nos envolve em seu manto azul e vai nos acolhendo em seu colo. E como crianças que ainda somos, vamos pedindo a ela que nos ensine, com o seu exemplo de mãe, nos ensine cada vez mais a amar, a perdoar, que ela possa estar presente em nossos corações, ampliando assim os sentimentos que mais temos dificuldades em praticar. E vamos sentindo que a luz do Mestre Jesus nos envolve. E a Ele nós vamos agradecendo os seus ensinamentos de amor, o seu evangelho de paz, que seja luz em nossas vidas. Que Ele esteja ao nosso lado em todas as situações em que buscamos praticar os seus ensinamentos. E aqueles em que ainda não conseguimos, Ele possa nos sustentar, nos dando forças, nos sustentando para seguir sempre em frente. E nós vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, o dom da vida, o dom dessa encarnação de muitas oportunidades, de experiências, de aprendizado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas e livra-nos, Pai, de todo o mal. E que assim seja. Que a luz do Mestre Jesus continue a nos envolver nesses instantes. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Hoje nós vamos falar de um assunto que a maioria de nós tem muita curiosidade. O nosso tema de hoje, da preleção, é sobre os sonhos. Quem nunca acordou no meio da noite assustado por causa de um sonho? Ou sonhou com alguém que já desencarnou, um parente? E quem já teve sonhos que no dia seguinte conseguiu resolver algum assunto? Ou acordar até mais disposto, com energia, para lidar com a situação difícil que tinha pela frente? A maioria de nós já aconteceu assim, não é mesmo? Mas tem pessoas que também dizem que não sonham. Será? O sonho acontece durante o nosso sono. E o sono é um estado em que cessam as nossas atividades motoras, sensoriais e nos proporciona propriedades restauradoras do nosso organismo. Já o sonho é a lembrança dos fatos, dos acontecimentos que ocorrem durante o nosso sono. Ao longo da história, analisar os sonhos, saber o seu significado, a função,
teve várias interpretações. Muita gente querendo entender, explicar o porquê dos nossos sonhos. Em cada cultura foi atribuídos conteúdos mágicos à interpretação dos sonhos, e isso influenciava as pessoas diretamente no seu dia a dia. Nas civilizações da Mesopotâmia, como a Babilônia e a Suméria, os sonhos significavam manifestações da vida após a morte. Os sonhos eles eram considerados expressões divinas e existiam deuses atribuídos a eles. Já no Egito, os sonhos funcionavam como presságios, eram mensagens do destino que precisava ser decifrada. E o relato muito conhecido é no texto que está na Bíblia, em Gênesis, quando o faraó José sonhou com 7 vacas magras caminhando ao longo do rio Nilo. E a interpretação desse sonho foi como um presságio que seriam 7 anos de seca. E eles então se prepararam para esses anos que viriam à frente, tomaram medidas político-administrativas para quando esse período acontecesse. E foi o que aconteceu realmente. Já os gregos, eles consideravam os sonhos como mensagem da alma, eram interpretadas como revelações. E com a evolução da ciência e da tecnologia, muita coisa foi sendo esclarecida em relação ao sono. As teorias evoluíram e ao sono foram atribuídas funções relacionadas à aprendizagem, sobrevivência, ao descanso. Mas em relação aos sonhos, muita coisa não foi tão descoberta assim. E com o advento do Espiritismo, através de Allan Kardec, nos revelando que o homem é um ser integral, ou seja, constituído de corpo e alma, que são independentes entre si, foi nos proporcionando um maior entendimento sobre esse fenômeno tão curioso que é o sonho. Allan Kardec, através da codificação espírita, principalmente com o Livro dos Espíritos, no capítulo 8, ele tem as questões de 400 a 455, que ele analisa a emancipação da alma e os sonhos em seus aspectos fisiológicos e espirituais. E isso foi em 1847. Bem, depois, em 1900, Sigmund Freud, que é considerado o pai da psicanálise, ele lançou uma obra, A Interpretação dos Sonhos, e trouxe muita contribuição acadêmica em relação ao sonho. Ele julgava que os instintos, quando reprimidos, tendem a se manifestar, e uma dessas manifestações seria através dos sonhos. Mas Freud não levava em consideração um elemento muito importante, o elemento espiritual. O espírito de André Luiz, na obra Dos Mensageiros, que é uma psicografia do Chico Xavier, ele fala o seguinte: Freud foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Para que a gente possa entender sobre os sonhos, na visão espírita, eu vou trazer para vocês o que os espíritos nos dizem sobre os sonhos no Livro dos Espíritos. Na pergunta 402 do Livro dos Espíritos, eles esclarecem o seguinte: que o sonho é uma lembrança do que a alma vivenciou no plano espiritual durante o sono físico. O espírito se desdobra quando se desprende parcialmente do corpo físico, permanecendo unido a este por um cordão ou um laço fluídico. Enquanto dormimos, nosso espírito fica livre, vivenciando experiências no plano espiritual.
que, ao acordar, trazemos algumas lembranças que podem ser muitas vezes do nosso passado quanto do nosso futuro. E isso também ocorre em qualquer momento que dormimos, seja de dia ou à noite, ou quando a gente tira aquele leve cochilo. O espírito jamais está inativo. E como sabemos qual o significado dos nossos sonhos? Na pergunta 404, eles falam o seguinte: os sonhos não são verdadeiros como entendem os adivinhos, pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guarda com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Nossos sonhos são realidade para nosso espírito. Ele é que está vivenciando. Para nós, quando acordamos, são somente imagens, lembranças que ainda são muito difíceis de decifrar. Mas no livro dos Médiuns tem uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos e que explica também um pouco mais sobre o significado dos sonhos. Ele fala o seguinte, que os sonhos, o significado do sonho é em ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes. Uma visão retrospectiva do passado. Em alguns casos, os sonhos podem ser um pressentimento do futuro, mas são casos menos frequentes. Comumente, é que os sonhos constituem quadros alegóricos, ou seja, simbólicos, que os bons espíritos nos apresentam como úteis advertências ou salutares conselhos. De outras vezes, esses quadros alegóricos são produzidos por espíritos imperfeitos, quando tentam nos enganar e explorar nossas paixões. Em outras circunstâncias, o sonho pode representar apenas uma ruminação, ou seja, aquele pensamento obsessivo que não sai da cabeça, que a gente tem daquela experiência vivida durante o período em que a gente está acordado. Então tem a ver também com o nosso dia a dia, com as nossas preocupações. Então, nesse caso, o sonho não retrata propriamente lembranças de fatos ocorridos lá na espiritualidade. São criações fluídicas dos pensamentos derivados de alguma preocupação ou experiência mais forte, vivida durante o dia, e que a gente sonha à noite em resposta a essa nossa tendência. E tem mais uma pergunta interessante sobre os sonhos. Por que a gente não se lembra sempre deles? Está na pergunta 403, do Livro dos Espíritos. Eles respondem assim: no que chamas de sono, só há o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com o que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Porém, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não as percebeu através dos órgãos do corpo. Então, como nos sonhos o nosso espírito está livre do nosso corpo denso, ao retornar na condição de espíritos ainda imperfeitos que somos, estamos presos à matéria, ao nosso corpo. Nós não conseguimos trazer essas percepções que foram vividas no mundo espiritual. A gente traz apenas algumas lembranças. Por isso é importante a hora da gente ir dormir e deitar, da gente se preparar para o nosso descanso físico,
mas também nos preparar para a nossa jornada espiritual, pois uma boa noite de sono proporciona o descanso, o refazimento do corpo físico, mas também vai facilitar a ampliação das nossas percepções psíquicas, que o nosso espírito vai vivenciar. Os benfeitores espirituais recomendam que sempre a gente ore antes de dormir. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, a coletânea das preces espíritas. E tem uma voltada para a hora de dormir, para que nesse instante, antes de dormir, a gente possa se entrar em contato com os espíritos que estejam em condições morais superiores à nossa. Ocasião em que a gente pode receber ajuda, além de sermos úteis, promovendo boas obras, inclusive auxiliando espíritos necessitados, se esse for o caso. É importante a gente lembrar que o tipo de vida em que a gente leva durante o dia vai determinar que tipo de sonho que a gente vai ter. Em resposta justamente em que as nossas tendências, aquilo que a gente está ligado durante o dia, vai interferir no nosso sono. Dorme-se, portanto, como se vive. Os sonhos é um retrato emocional da nossa vida moral e espiritual. Mais um motivo que nós temos para nos desligar daquelas coisas materiais, das distrações, do celular, das redes sociais, televisão, notícias ruins, que a gente possa cultivar os bons pensamentos nesse momento, com leituras, uma música suave antes de dormir. Então que a gente possa levar isso para a nossa prática, do nosso dia a dia, colocar em prática a prece ao deitar. Vamos nos ligar ao nosso anjo da guarda e que, além de agradecer o dia que tivemos, que está chegando ao fim, a gente possa pedir a Ele que também possa nos acompanhar, nos conduzindo os nossos sonhos, que Ele, que Jesus, a espiritualidade amiga, nos encaminhe a regiões espirituais onde a gente pode ser útil, possa auxiliar, que a gente possa estudar, que a gente possa aprender, receber conselhos, que a gente possa estar na companhia de amigos, das pessoas queridas ou dos familiares que já estão no plano espiritual. Que Jesus abençoe a todos vocês. E nós vamos nesses instantes com os corações agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui buscando aprendizado, conhecimento, em que abrimos o nosso coração para os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos deixar fluir de dentro do nosso coração o sentimento do amor e que juntos possamos formar uma corrente iluminada para que juntos possamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Vibrar com muito amor, com muita luz a todos os locais em sofrimentos. Aos locais que estão sofrendo com a guerra, com a discórdia, com a desunião. A Rússia, a Ucrânia, vibrando pela paz entre Israel e Irã, a faixa de Gaza, vibrando intenso amor aos locais que estão sofrendo com a fome, com as consequências das catástrofes climáticas, vibrando intenso amor
pelos hospitais, aqueles que se encontram em leitos de dor, vibrando intenso amor, aqueles que neste momento sofrem as dores da alma, da solidão, da tristeza, do abandono. Vamos vibrando intenso amor pelas famílias, pela união e pela paz. Vamos vibrando intenso amor pelos nossos familiares, vibrando intenso amor pelas crianças, pelos jovens. E vamos vibrando muito amor por nós mesmos, deixando nesse momento uma vibração em aberto para que possa ser levada aos locais de maior necessidade nesses instantes. Graças a Deus e que assim seja.